Minha mãe é a figura que eu tenho mais proximidade. Eu morei uma época com meu pai. A minha mãe hoje ela tem 40 anos. Eu morei com eles dois durante o período até os meus 11 anos, mas aí eles se separaram. E aí eu fiquei morando só com minha mãe. É uma pessoa que eu tenho a maior referência da minha vida, assim. É uma figura que eu amo muito e que tem uma história que pra mim é incrível, assim. É filha, né, de garimpeiro, de lavadeira. Sua mãe faz o quê? Ela trabalha numa pousada lá em Lençóis. Sim. Ela por muito tempo foi empregada doméstica e hoje trabalha meio que nessa estrutura ainda, assim. Meu pai, ele mora aqui em Salvador. A gente não tem uma relação tão próxima, mas é uma pessoa que eu tenho ainda uma relação afetiva. E você percebe o processo dela de ir abrindo a cabeça para as questões. E quando eu comecei a me afirmar como mulher negra, isso começou a mudar para ela também. Porque, até que eu falo no meu solo lá, né? Tipo, meu pai é negro e meu pai sumiu. Então, Você tipo, conhece seu pai? Conheço. Conheço, assim, mas tipo aquela relação péssima, assim, de, sei lá, minha mãe botou na justiça para pegar pensão, por exemplo. Aí a justiça delimitou que enquanto estava resolvendo o processo, ele tinha que pagar R$70 para os dois, que somos eu e meu irmão. Ah, então seu pai é o pai você e do seu irmão. Isso. Aí depois, só que ele tem um monte de filho fora. Então, assim, com minha mãe são dois. E que ela descobriu que ele tinha uma outra família quando meu irmão tinha acabado de nascer. Tipo, era aniversário do meu tio, que é irmão do meu pai. E aí ela disse que não ia pra festa porque meu irmão estava recém-nascido. Mudou de ideia. Pegou, saiu, comprou presente sem avisar pra ninguém e foi. Quando chega lá tá meu pai e a outra família, com esposa, filhos, e a família conhecia. Então, tipo, ela disse que ela parou lá, coitada, viu a cena, me botou pra entregar o presente, saiu fina, fez a mala dele, botou na porta. Quando ele veio conversar no dia seguinte, ela leva. E eu pequenininha, tchau, papai. Eu fui uma adolescente muito estourada, assim. Eu brigava muito com minha mãe, porque minha mãe também ela é uma pessoa de personalidade forte. E eu também sou, ficava sempre das duas ali, sabe? Ela me obrigando a fazer as coisas que ela queria e eu querendo fazer as minhas coisas, porque, sabe, eu sou adolescente. Então, foi um saco, assim, um saco. Não sei como minha mãe conseguiu. Mas, e eu lembro de ter uma época que eu achava que minha mãe não me amava. Todo mundo tem essa. Ela me odeia, ela me odeia, ela também. Nossa, odeio ela também, não sei o quê, porque ela nunca fala que me ama, não sei o que lá. Eu vi meu pai andando na rua aqui do bairro, aquele barbeiro. Tem barbeiro aqui há 30 anos. Andando na rua com um cachorro atrás, o cachorro seguindo ele, porque ele dava leite à limba. Da carne moída com os cachorros. Cachorro atropelado, ele cuida do cachorro, mas faz curativo. Então, essa experiência eu tive. E uma outra foi no Largo de Santo Antônio, que eu brincava de bicicleta. E a bicicleta não tinha freio. Quando eu queria parar, eu gritava, meu pai, eu quero parar! Aí eu segurava. Era o Largo daqui, tem uma lembrança muito boa. Do amor mais amplo, né? Não amor romântico com minha mulher, né? O amor carnal. Mas do amor com amigas, do amor com meu pai, do amor com meu irmão. Aqui nessa casa mesmo, eu aprendi com a negritude com meu irmão. Minha mãe tem uma amizade com as primas. Tem uma amizade com as irmãs muito forte. São 6 filhos. E um irmão e 5 irmãs. E eles são assim, sabe? Um grudado no outro, aquela amizade. E tem primos, e elas contam sempre histórias com primos, sempre estavam com primos, e sempre eram os amigos, o grupo de primos da mesma faixa etária em festa, grupo de primos da mesma faixa etária na escola, fazendo isso e aquilo. E acho que elas passaram isso pra gente, assim, sabe? De ter essa coisa da família muito forte. E de fazer amizades dentro da família e trazer as amizades de fora pra dentro da família. A gente teve, na minha família, tem assim, todas as gerações. Aí nasce uma galera, né, naquela época. Aí fica um grupinho da mesma faixa etária. E são super amigos. Os primos da faixa etária mais velha do que a gente são super amigos. Tem histórias, tem viagem, fotos e tem, sabe, as resenhas entre eles. Quando chegou na nossa faixa etária, também ficamos super amigos. Porque a família é muito de festa e de estar junto.
e é um feriado, aí passa todo mundo junto, aí a gente fica ali entre primos. E eles incentivam isso, sabe? Ah, seu primo, saudade seu primo, fala com seu primo, escreva pro seu primo, compra pro seu primo, porque você... A gente cresce nessa, sabe? Sempre de pensar nos primos e nos familiares como amigos. Raramente, entre os parentes, assim, de sangue mesmo, teve alguma briga. Teve alguma coisa de ficar de mal. Às vezes vem uma pessoa de fora ou outra, e normal, né? De família. Mas assim, se minha mãe soubesse que tinha irmão brigado um com o outro, não pode acontecer. Tem que fazer uma reunião de família, tem que sentar e tem que botar em pratos limpos o que aconteceu. Não pode isso de jeito nenhum. Não é que vai fingir um relacionamento não gostando, mas vai resolver isso. Vai resolver isso, porque ficar com isso aqui truncado não vai ficar. Quando eu me casei, antes de eu me casar, eu já morava com o pai de Teô. O nome do meu filho é Teô. E aí ele disse pra mim, olha, nós não vamos ter filhos. Aí eu disse, tá, você não vai discutir. Eu queria ter filhos, ele não queria. Então, você diz assim, bom, deixa o tempo correr, quem sabe ele muda de ideia. E foi ele que pediu pra gente ter um filho. Ele falou, já tá chato nós dois. Né? A gente tem que ter uma terceira pessoa no meio dessa história nossa aqui. E partiu dele o desejo de termos um filho. Entendeu? Então, Teu nasceu dentro disso. E assim. E a gente tem essa relação muito, muito, muito equilibrada. Entendeu? Eu acho que ele também aprendeu a ser desapegado. Sabe? Não é aquela coisa assim, a cada minuto, onde você tá. É muito mais da minha parte do que da dele. Porque eu acho que essa minha coisa a responsabilidade que a gente tem pelos filhos faz com que eu seja muito mais ligada nisso. O lance do mais amor entre nós mesmo. É uma coisa que eu sempre vivi em Cachoeira. A gente sempre tomou conta dos filhos sempre deixou o filho com a vizinha, para estudar, para ir comprar alguma coisa. Eu ajudei a criar meu irmão. Se não tinha nada dentro de casa, a gente pedia no vizinho, sem problema nenhum. Chama vivência comunitária. Aquele comunidade, lance, né? aquele lance de comunidade mesmo. E meu pai sempre foi uma pessoa. Meu pai vai fazer 1 ano de morto agora em abril. Falar sobre ele é algo muito que dói muito ainda, porque é a minha referência de vida, assim, sabe? E meu pai sempre foi uma pessoa assim que deu sempre tudo, sempre. Volvia pra lá na casa pedir um bocado de coisa. E ele sempre gostou disso, né? O lance de se amostrar também, né? E acho que é porque era dele mesmo, né? Então uma coisa que eu aprendi com meu pai é essa fartura da comida, que eu acho uma coisa fantástica, sabe? A gente ter um pouquinho, mesmo que tenha um pouquinho, sair dividindo. Eu amo comer junto, eu vou chamar gente pra comer aqui. Hoje eu chamei minha vizinha pra almoçar aqui, foi um momento mágico. Sentei aqui, ela sentou aqui, botei fé aqui, meu filho, e a gente saiu almoçando. E eu achei isso fantástico, assim, esse lance de compartilhar a comida, sabe? Tem uma amiga minha que ela diz assim, eu não sei dar o carinho que você precisa na minha forma de dizer que ele ama fazendo uma comida pra você. Foi o momento que eu encontrei o lar pela primeira vez, porque eu vim de uma gravidez indesejada e meu pai, quando soube que minha mãe estava grávida, ele tentou matar várias vezes o feto, né? No caso, me matar. E eu resisti. Essa foi a minha primeira resistência, foi a resistência da gravidez indesejada, e eu passei por ela e tô aqui viva até hoje. Então, quando ele soube que eu vim ao mundo, ele largou minha mãe. E aí minha mãe ficou debaixo de relento. Ela conta que ficou debaixo de relento para poder vender coxinha, vender pastéis e tal. E Essa vai ser a sua primeira foto? Pra me sustentar. Essa é a minha primeira foto de família, assim, né? Foi quando eu tinha 5 anos, ainda faz parte desse aniversário. E foi quando a minha família me acolheu. A minha avó falou, minha mãe já tinha... Sua avó materna ou paterna? Minha avó materna. Minha avó materna, ela falou com minha mãe que se minha mãe engravidasse de novo, porque minha mãe já tinha engravidado, que o outro homem também não tinha assumido o filho, tinha abandonado ela também. Minha avó falou que se caso fosse abandonar de novo, ela tivesse um outro homem que não cuidasse, que eu seria, que não aceitaria, né, essa pessoa, e essa pessoa foi eu, esse filho foi eu. Então eu fiquei até os 5 anos na rua,
na casa de um, na casa de outro. Minha mãe conta que pagava... vendia na praia salgados para poder pagar para que os outros tomassem conta de mim. Só que chegando perto de 5 anos, assim, 4 anos e meio de vida, eu fiquei com desnutrição e caso de vida ou morte. A minha mãe conta que a médica falou que encontrou na minha barriga farinha de guerra. Então as pessoas não estavam me alimentando. Davam qualquer coisa. Davam farinha mesmo. Então eu estava desnutrido, né? Um menino desnutrido e com a barriga muito grande e eu poderia morrer. Então aí meus avós ficaram com pena da situação. Então eles me aceitaram, resolveram aceitar. Sim. Como é que é a relação com sua avó? Ela é muito presente na sua vida? Ela é, porque ela, minha mãe, a gente tem uma relação muito próxima, né? Você cresceu junto com sua avó, morando com ela, ou morava em outra casa? Eu morei por um tempo grande assim com ela, cresci com ela, mas eu morei também um período aqui em Salvador. Mas a gente teve sempre uma relação muito próxima, tanto com ela quanto com meu avô, que foi garimpeiro. Até as tradições de fato são muito bem conservadas assim. Meu avô, ele foi por muitos anos garimpeiro. Hoje de fato o garimpo não existe mais em Lençóis. Não é mais permitido, né? Não é mais. Em Andaraí ainda acontece, mas não assim tão visível, é bem clandestino. Ele trampa ainda com isso? Ele vai pra lá ou não mais? Não. Por conta da idade mesmo. É um trabalho muito... acaba o sujeito, né? Foi assim, é um trabalho que ele assim, tem orgulho e tal, mas passou muito pelo processo do que era a escravidão, né? Dos senhores de explorarem aquele corpo ali, desumanizarem aquele corpo negro e tal. Mas ele tem uma relação muito grande assim com o que ele viveu enquanto garimpeiro e minha avó enquanto lavadeira, né? Mas eu aprendi a construir essa afetividade, a entender essa afetividade assim. E tento ajudar outras pessoas, né? Conversar com elas, né? Entender o papel e exercer isso que eu não tive com meu filho. Né? E fé é uma criança muito iluminada, né? O nome Ifé significa amor. Então, tudo parte desse princípio. Quando eu e o pai dele, a gente pensou no nome, a gente queria um nome de origem africana, e aí de repente a gente bateu no olho e fé. Faltou, né? A gente bateu no olho e fé, assim, nossa, que nome lindo. E fé significa amor. Tudo que é o que a gente viveu, né? E fé foi feito com uma criança feita com muito amor, foi uma criança criada com muito amor meu e do pai dele. E Fé é uma criança que frequenta espaços feministas, espaços de mulheres pretas. Para onde eu vou, ele vai. No meu trabalho de turbantar as mulheres, nas minhas palestras, onde poder levar ele, eu levo. Vivencia com as crianças do meu bairro, sabe? Então, e eu converso muito com ele. Os livros que eu tenho, as músicas que a gente ouve, as coisas que eu converso com ele. Às vezes, assim, quando eu não tô bem angustiada, eu espero ele dormir. E aí tem uma técnica que eu aprendi, que é o sono REM, né? Que é quando a criança consegue assimilar algumas coisas. Quando ele tá dormindo, sono profundo, eu converso com ele, falando, filho, eu te amo. Me perdoa pelas vezes que eu te gritei. E explicando também meu processo, sabe? Porque, às vezes, assim, a gente vem de uma infância que nossa mãe, nosso pai grita, que bate, que é a forma que eles aprenderam de amar e de educar, e que não tiveram tempo para pensar sobre isso. Mas nossa geração é uma geração privilegiada, sabe? É uma geração que pode ter um grupo para conversar sobre isso. Exato, né? Não sei, em determinado... Aí a gente tem ideias parecidas. A gente tem ideias muito parecidas, para não dizer iguais. E a gente sabe... A gente nem precisa discutir muito. A gente já sabe que a opinião dele é assim. A opinião daquele ali é assim. A gente tem uma ligação muito forte. Eu acho que a nossa ligação já foi combinada, já tinha sido organizada. Sobre a nossa família, assim, não é perfeito, porque não é. E a gente está na transição e na mudança e reflexão desses valores, de tudo isso, da forma de família, da forma da liberdade, todas as coisas. E a gente também encontrou isso na família. Mas eu acho que aquela coisa, na nossa família, as nossas mães, matriarcas e tal, defendem essa coisa da família, a família tradicional. Não a família tradicional, mas a coisa assim de família, do que é família. Então, tipo assim, a gente tem isso assim na nossa família, no ar.
e dito diversas vezes, mas tipo, família tem que contar com família. Pode contar com todos os amigos, mas também tem que contar com família. Me colocaram no corredor polonês para me dar dedada. Tipo, eu passei o corredor inteiro e aí no último o cara me beijou. Eu mordi a língua e saí correndo com medo. Tipo, deixei ele lá meio que sangrando, os amigos tudo meio... não sei o que lá. Mas esse corredor parecia que não acabava. Então assim, se isso era ser paquerada, eu não queria também. Eu não lembro de nada que aconteceu e tal. Então, eu lembro de algumas coisas, eu lembro de eu sair da república que eu tava. Mas, enfim, depois eu... Sabe quando aquilo... Aí, pensando agora no que aconteceu, eu lembro que as meninas agiam com muita naturalidade. Eu lembro que eu lembro de ter comentado com uma delas, porque eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, não sei o que eu faço, né? Aí ela falou, não, tem o telefone de uma farmácia, que aí você pede tal remédio, eles entregam aqui, tá bom? Fica tranquilo. Foi muito assim, muito prático, muito. Então, o que eu entendo agora é que é algo recorrente, entende? É algo que acontece com frequência, e é óbvio que vai acontecer com frequência, porque lá a galera tem uma política tem um estilo de vida de muita bebedeira, assim, tipo, muito. A galera bebe muito. E é cerveja, cachaça, suco, é batidão que eles falam, e eles botam coisas lá, saca? Então é essa política de bebedar as meninas pra elas também. Foi no momento certo, sabe? Acho que se eu tivesse a consciência que eu teria hoje, teria, porque daí eu ia atrás, eu ia, sabe, denunciar. Você ia fazer essa merda? Não, cara, eu até lembro, assim, mas tipo, eu não voltei mais lá na casa, sacou? Tipo, eu simplesmente queria sumir, porque foi uma situação tão constrangedora que eu não lembro de absolutamente nada desse processo, que eu simplesmente acordei. E eu me lembro de ver uma poça de sangue na cama, e aí eu fiquei muito desesperada, porque eu fiquei pensando que eu achava que eu tinha sido machucada. Não, eu achava que ele tinha me machucado. Sobre a descoberta da minha sexualidade. Eu não tive um momento que eu parei, ai meu Deus, sou lésbica. Não teve um momento que eu fiz assim, meu Deus, sou lésbica. Não teve. Agora sim, eu brincava de Barbie. Minha Barbie era casada com Barbie. E o Ken que eu tinha era mordomo. Sempre foi assim. Nunca brinquei da Barbie e o Ken ser um casal. Quando eles eram casal, a Barbie tinha um relacionamento com a melhor amiga Barbie. E tipo, Ken estava 24 horas da brincadeira trabalhando. E a Barbie estava em casa. Fazendo tudo que ela podia fazer. Ele trabalhava pra sustentar a Barbie, amiga, porque não tem nada melhor do que isso. Melhor pessoa aqui. Não tem nada melhor do que isso. E sempre foi assim, tipo, brincava de casinha e nunca tinha que ter um pai. Era eu, meu filho e as amigas. Tinha que ter amiga. A amiga tinha que ter. A amiga não pode faltar. Então tinha essa coisa de não fico com amigos. E aí, ele recebeu o prêmio, né? Foi publicado na Fapex. E eu sonhei com a capa do livro sem ter visto o livro. Aí eu contei pra ele o sonho, pá, e a gente foi pro Luau, da galera da escola de teatro. Aí ele me deu o livro e falou assim, só abra quando chegar em casa. Aí eu cheguei em casa, a gente nunca tinha feito nada. Ai, que lindo! Casa comigo, porra! Eu achei isso tão fofo. Só que eu ainda dá o braço a torcer, né? Aí fiz a difícil. Foi por aí que a gente começou.
Tem uma reflexão que a Bell Hooks fala em Aprendendo, Vivendo de Amor. Ela vai dizer que nós não aprendemos a amar. Eu não concordo com isso. O que eu acho que a gente teve que desenvolver outras tecnologias de afeto. Outras formas. A gente teve que amar de outras maneiras, inclusive dentro do núcleo familiar. Então é muito raro, dentro de famílias negras, pai e mãe dizer eu te amo para os filhos. Né? É muito raro. Abraçar, beijar, segurar na mão. Por quê? Porque eles precisam nos criar fortes, e isso ela vai dizer muito bem. Os pais precisam nos criar fortes o suficiente para que a gente possa não ser frágil diante do mundo, porque eles sabem que a gente vai sofrer, né, nesse mundo, como ele está posto. E aí, quais são as formas de manifestação de afeto que os pais negros têm? Botou a carteira na bolsa, botou a identidade na bolsa, vai cortar o cabelo. Não usa esse boné. Meninos, não usa esse boné. Veja essa roupa para as meninas. Olha, você não pode engravidar. Vem aprender a fazer um feijão. Quer dizer, é uma coisa que não é... A gente foi castrado de afeto. Tem pessoas que não conseguem dizer, principalmente os homens, que não conseguem dizer eu te amo para suas companheiras. Dentro, assim, isso começou a me doer. Eu percebi duas coisas que interessante. Que eu apertava a bunda, apertava a boca. Pra ficar menor. E apertava a bunda. Sobretudo depois dessa fala dele. Aí eu comecei a namorar assim, de uma forma mais tranquila, uma forma que me satisfazia depois da militância. Porque antes eu era preterida por ser a feia e a negra, depois eu era preterida ou objetificada por ser a gostosa. Só no terceiro momento que eu compreendi vários processos meus, inclusive, com o meu corpo, que aí eu consegui namorar e ter um pouco de felicidade nesse sentido. Que ainda não foi, né? Ainda não foi. Mas vai ser. Porque hoje eu tava pensando nisso essa noite. Eu estou pronta pro amor. É muito louco isso, assim. Vou fazer 30 anos. Esse mês ainda. E aí eu fico pensando, gente, eu tô pronta. Porque eu percebo o que... Sobretudo porque eu percebo que eu banco ou não banco. Que eu posso falar sim, pra falar não. Então por isso que eu acho que eu tô pronta. Não é porque eu tô... Sabe? Não é outra coisa. Não é porque eu tô trabalhando, não é porque eu tô formando. Não é nada disso. É porque eu percebo que eu posso dizer sim e que eu posso dizer não sem me violentar. Eu tenho hoje conforto pra falar, isso aqui eu não topo. Não quero poliamor porque isso não me contempla. Eu sou a Iana, gosto de amor profundo. Não quero poliamor, não quero dividir com ninguém, não quero. E se o cara vier falar isso, você vai passar sempre pro próximo. Porque a gente o tempo todo quer seguir um modo diante das contradições da vida, né? Por exemplo, essa questão do amor afrocentrado. É algo que a gente, enquanto militância do movimento negro, coloca, né, como um ideal. Mas aí nega a subjetividade de pessoas que, sobretudo mulheres, né, que se relacionam um pouco mais com mulheres brancas. É como se ela não pudesse, por ela ser do movimento negro, se relacionar com essas outras mulheres. Mesmo ela tendo uma consciência política e tal, e entender as contradições disso, mas eu vejo um pouco problemático. E eu, ainda casada, eu criei um grupo chamado Amor Preto, que esse grupo era um grupo acadêmico para ver textos e discutir sobre isso, mas aí no grupo não foi para frente. Então essa sempre foi uma vontade minha, de ter um grupo para discutir, de falar sobre afetividade. Mas eu não queria pensar só nessa questão desse amor romântico, desse amor amante, né? Mas discutir todas as relações. E aí eu percebo que o quanto nós, mulheres negras, a gente sofre com esse processo da solidão, mas a gente não quer se colocar para o outro enquanto esse ser frágil também, né? Que sofre, que vive com as consequências disso. E aí tem uma parte do texto que diz, né, que a gente sempre é aquela companheira da mulher branca que sofre com os impactos da afetividade. É a companheira do homem negro, que também sofre com esse pouco do impacto da afetividade. Mas não tem alguém para o nosso lado, para a gente também descarregar assim, né, as consequências disso. Então, o auto-amor ele é necessário, né? Acho que de todas as minhas relações, que são extremamente intensas, eu pude perceber essa necessidade do auto-amor. Esse campo do afeto é um campo também de violência, é um campo também de dominação. Então, eu acredito que, na verdade, a solidão da mulher negra, e eu penso muito sobre isso, né?
não é apenas a gente terminar a vida sozinho, mas é a gente caminhar na vida sozinha. Né? A gente dá conta dos outros e a gente está sempre precisando demandar que o outro venha participar. Eu me senti mais tranquila, mais equilibrada mentalmente. Adentrei dentro de uma faculdade por FIES, pelo financiamento estudantil. Eu financiei 100% e concluí o curso de psicologia. Aqui, que é essa imagem. Que é na Unime. Sim. E esse é o convite, assim. Esse convite representa para mim uma glória muito grande. Saiu também em vários jornais na época e tudo. A primeira mulher trans a se formar em psicologia em Salvador, assim. E essa foi a maior conquista que eu tive. Foram duas, na verdade, porque além de eu me formar em psicologia, como você está vendo aqui, eu fui a oradora da turma. Que lindo. Então, assim, foi incrível mesmo, foi incrível. Foi um sentimento de esperança de que as coisas poderiam e podem mudar um dia. Porque a gente sabe que travestis e transexuais não ocupam esses espaços, né? E hoje a gente tem muitas travestis e transexuais ocupando, mas são brancas, não são da minha realidade, assim. Dans mes chansons et des voyers dans ma maison, je voulais te tirer, je me retire plus, je dors plus la nuit. J'avais 100 ans, mais tu n'es pas là. Si je te rêve, tant pis, quand tu t'en vas. Je dors plus la nuit, mais tu n'es pas là. Et tu sais que j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre d'en face, et visiter ton paradis. Esse pedacinho, eu entendo quando ele diz, eu quero ir na janela que está de frente para mim. Na janela, essa janela, eu queria ir na janela que está de frente para mim. A janela é a outra dimensão. Entendeu? Então, você sabe que eu tenho vontade de ir visitar o teu paraíso. Sabe? A vontade que o tempo passe para que a gente se encontre um dia. Imagine que essa letra de canção me acompanha desde que eu... Antes de eu conhecer meu marido. Sim, mesmo. E eu estava lá na França já. Eu vim para a Bahia e... Por que eu estou aqui? Por causa de orixá. Cada um vem à Bahia por um motivo, por causa de orixá. Sim. Eu fiquei muito doente, muito doente. Eu não consegui ter a saúde lá. Aí tive que voltar às origens da minha família. Porque aí houve uma... Tomando conta. A senhora quer ir para onde, minha tia? Eu digo, eu vou tomar um táxi que eu estou trabalhando. Então a senhora espera aí. Aí ele fez o trânsito todo parou. Todo mundo veio botar para Joguel. Era para ver a velhinha, a esposa de Ogum, que Ogum estava mandando botar no táxi. Mas é um campo de amor, assim, é um campo de... É muito... Não sei se é muito doido, né? Mas faz muito sentido para mim, porque todo esse processo, né? Todos esses processos que eu passo, dessas descobertas, até de identidade, né? Desse reconhecimento também que eu te falei, desse ser mulher negra, tem tudo a ver com minha espiritualidade, né? Eu não fui descobrir isso através de uma militância, participando de um grupo, isso, aquilo, coisas políticas ou sociais, né? Social por conta da minha estadia aqui nesse espaço, mas é muito o trabalho espiritual que vai me dando essa consciência, né? Parece que vai emergindo esse tanto de informação e aí, por conta da realidade que eu vivo, fazendo encaixando meio que as peças, assim. Isso também, né, envolvendo esse caminho espiritual, né? Também, meu, assim, essa caminhada. Porque foi a espiritualidade que conseguiu me abarcar, assim, em todas as minhas questões, angústias que eu trazia antes da infância, da adolescência, uma coisa melancólica, assim, uma tristeza.
E foi o ponto gatilho ali para ir mudando, né? Para sentir esse acolhimento, eu me sinto acolhida, assim. E compreendendo tudo. É dentro do espaço, né, desse âmbito espiritual que eu compreendo. Porque a realidade, o contexto político, social não dá conta, sabe? Porque senão fica muito denso, é muito pesado. Um amigo, porque na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ver a vida, o fato do corpo parar, as coisas não terminam ali. Entendeu? E isso é maravilhoso. E o meu filho vai pelo mesmo caminho, sabe? Diante do corpo inerte do pai dele, ele estava na UFBA e não sabia de nada, e aquela coisa, vamos procurar o filho dela para dizer o que aconteceu com o pai, tá? Claro que ele chega, recebe essa notícia, mas ele só olhou o corpo e fez assim. E aí depois, somente nós dois, somente nós três, né? Ele disse pra mim, mãe, meu pai é um cara tão legal que gente como ele não morre nunca. Como é que você vai dizer isso em lágrimas? De jeito nenhum. Entendeu? Eu na cerimônia, né? No cemitério, eu disse uma coisa que eu ouvi, não sei se foi no programa da Ana Maria Braga, o testemunho de alguém. Aí eu disse, olha, aconteceu comigo como aconteceria, como acontece com qualquer pessoa todos os dias em todas as partes do mundo. É um amor muito lindo, é um amor muito grande, e a gente não se desligou, a gente não vai se desligar nunca. E eu poderia muito bem estar perguntando hoje ao bom Deus, perguntando ao Oxalá, perguntando aos meus orixás, por que eu estou passando por isso? E aí, essas entidades devolveriam com a outra pergunta. E por que não você? Em que eu sou diferente de outras pessoas para não passar por aquilo? Simples assim. Então, a gente encarou e a gente encara desse jeito. Mais me empodera hoje é a experiência do amor. O amor por mim, o amor pelas mulheres, o amor pelo meu trabalho. Pra mim é isso. E esse amor, essa experiência, eu só consegui viver pouco ainda, na verdade, né? Viver ela percebendo o quanto o racismo e o machismo botou a mão na experiência de amor. Quanto ele me impediu de viver essa experiência. Mesmo com nossas singularidades, as características que são absolutamente pessoais, individuais, quando juntas e somadas as nossas vozes, reconhecemos que somos muito mais coletivas, que temos histórias que se aproximam, que nos ligam e que nos fazem uma grande coletividade, unidas por laços tão invisíveis quanto visíveis, tão reconhecíveis quanto indizíveis. Afeto, amizade, irmandade, diferenças. Assim somos. E na vontade de se ver espelhada nos olhos das outras, também reconhecer nossas alegrias, nossas feridas, as marcas históricas, a nossa força. Se saber mais, se saber forte, se saber frágil. É de tudo isso, de todas essas vozes, desses encontros, que se faz esse projeto, que se faz
faz essa cartografia, esse devir